Fatores de pressão foram todos anotados. A nova projeção do câmbio saiu de 5,30 em junho para 5,55. Previsões para a inflação 2024 de 4% para 4,2%, 2025 de 3,4% para 3,6%. No cenário de referência e também num cenário alternativo. Explica pra gente. Primeiro que o Banco Central traz um relatório dos analistas de mercado e do próprio corpo técnico do Banco Central e mostra que nós temos uma pressão sobre a inflação e que a pressão sobre a inflação tanto esse ano quanto o ano que vem deve continuar. E aí o Banco Central no seu comunicado de ontem do Copom, né, da super quarta, trouxe um fato de que talvez vá baixar a taxa de juros mais até o final do ano. Mas por que isso? Porque os Estados Unidos ontem manteve a taxa de juros, né, em 5,5 Aliás, há quanto tempo essa taxa está alta nos Estados Unidos? Mais quase 2 anos, é isso, Rogério? O problema não é quanto tempo ela está alta, o problema é quanto tempo ela ainda vai continuar. Porque quanto mais essa alta permanecer, a taxa acima de 5%, é o que corrói a economia do mundo, né? Porque, vamos lá, estrategicamente, o que os Estados Unidos fez na década de 80? Ele manteve quase uma década a taxa acima de 5% ou em 5% e quebrou a União Soviética. A ideia agora é quebrar a China e os outros países que estão no mesmo caminho, né? Querendo tirar a hegemonia americana. Então agora eles devem baixar 0,25 esse ano ainda, a taxa de juros por lá. E aqui no Brasil, diz que pode ser que nós baixemos a taxa de juros porque os Estados Unidos vão acabar baixando e sofrem uma pressão para baixar a taxa de juros aqui também. Mas eu não acho que a inflação no Brasil, por causa do dólar, vai deixar essa inflação baixar. Por exemplo, o iene não para de subir. Então, se o iene não para de subir, o pessoal vai continuar vendendo a moeda japonesa e comprando o dólar no Brasil para poder fazer a trava. E com isso, acaba pressionando o câmbio tanto no Brasil quanto na Turquia, nos países em desenvolvimento. Então, a pressão sobre a inflação vai acabar continuando sendo grande. Eu vi uma declaração, vou mudar de assunto totalmente, mas eu gostaria da sua opinião a respeito do Josué Gomes, que é o presidente da Fiesp e também da Coteminas, que aliás está em recuperação judicial, essa empresa que quebrou muita gente aqui na cidade americana e também na região e todo o Brasil, né? Porque eles tinham aí praticamente o monopólio do fio de algodão e outras coisas mais, né? Criticando também o Campos Neto. Mas criticar o Campos Neto é a mesma coisa de você criticar a febre, né, do corpo, porque o Campos Neto, na verdade, o que ele está fazendo com a taxa de juros é como se fosse a febre. Você tem febre porque você está com uma infecção no pulmão, uma inflamação no corpo, alguma coisa do gênero. E a taxa de juros é a febre do mercado. A taxa de juros é a febre que ela está mostrando que tem alguma coisa errada na economia, por isso tem uma inflação e aí por isso a taxa de juros. Então, criticar o Campos Neto e criticar a taxa de juros é criticar a febre e não tratar a doença. O problema não é a taxa de juros, o problema é a gestão do país que está distorcida, é o jeito que a economia está sendo tocada e querendo dizer assim que nós estamos ganhando 2,5% de crescimento econômico numa inflação de 4%, ou seja, a recessão é de 1,5%, né? Nós já trouxemos aqui no rádio essa ideia de que nós temos um número de mais de 1.000 empresas pedindo recuperação judicial numa economia crescendo 2,5%, não faz sentido, essa informação uma não fecha com a outra, né? Tem alguém mentindo nessa história, não tem crescimento de 2,5% real, você tem um crescimento de 2,5% de uma inflação de 4%, ou seja, você está tendo uma recessão de 1,5%, por isso aumenta o número de empresas pedindo recuperação judicial, a antiga concordata, ou seja, a economia do país está andando para trás e não para frente, a economia não está bem e o governo não quer admitir que não está fazendo um bom trabalho, e aí o discurso deles, eles focam apenas em alguns dados que não diz a realidade, ao invés de dar o cenário todo. Obrigado, eu sou Rogério Araújo, e se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogerioaraújo.com.br.